SUVs de 50 mil, onde estão? Onde moram? O que comem? Na atual conjuntura. Salve, vizinho! SUVs de 50 mil. E aí, ainda tem? Dá para comprar? Desde o último ano nós estamos falando aí de uma alta de pelo menos 20% nos preços dos carros. Será que ainda dá para fazer um negócio bom comprando uma SUV de 50 mil? Vamos dar uma olhada? Bora lá? Ó, eu separei aqui uma busca pra gente na Web Motors. O que nós temos aqui, ó? Qual que foi o meu filtro? Como que eu faço para achar boas oportunidades? Aqui, ó, os filtros da Web Motors. Nós temos aqui por marca, carros, tipos novos e usados. O ano, aqui eu coloquei no mínimo 2012. Por que 2012? Quando você vai financiar um carro, em qualquer financeira, em qualquer banco, eles estão pedindo no mínimo aí que seja com até 10 anos. Então, como já está virando aqui para 2022, eu coloquei aqui no mínimo ano 2012. Preço, eu circulei aqui de 40 até 55 mil. 55 mil aí uma margem para a gente negociar. Quilometragem, eu coloquei aqui, ó, até 80 mil quilômetros e no mínimo 5 mil. Por que eu coloquei no mínimo 5 mil? Porque tem muita gente que quer enganar, entre aspas, enganar a quilometragem do carro. Em vez de colocar lá, tá com 100 mil quilômetros, tá com 100 mil quilômetros, coloca 100. Né? Então, se a gente já coloca uma quilometragem mínima, duvido que vai ter um carro com 5 mil quilômetros, mas pelo menos isola quem tenta essa tática. Eu não coloquei nenhum tipo de vendedor, deixei aberto todos. Coloquei alguns opcionais importantes aí para os brasileiros, no mínimo aí o airbag e o ar-condicionado, apesar que em 2014 todos os carros já têm airbag. Câmbio, eu deixei aqui em aberto o câmbio para a gente falar sobre esse assunto. Coloquei aqui flex. Daí quais foram as opções que nós encontramos? Né? O menor preço que nós encontramos foi de uma Duster. Mas que outros carros veio nessa lista? A gente pode conferir por aqui, ó. Ver todas as marcas. Carros que trouxeram nesse filtro. Carros da Ford, carros da Hyundai, da Jack Motors, Lifan, Peugeot e Renault. Ford, basicamente, estamos falando de EcoSport, certo? Não vai ter outro modelo aqui filtrado. Olha lá, EcoSport. EcoSport, é importante lembrar que a maioria das EcoSports desse ano que está nesse filtro, ela tem, quando usa câmbio automático, ela tem aquele câmbio Power Shift. Eu, particularmente, não recomendo o câmbio Power Shift. É um câmbio de uma tecnologia muito diferenciada, de dupla embreagem. Porém, a Ford não se acertou aqui no Brasil com esse câmbio. Deu muito problema na época, teve muito recall, a Ford trocou o câmbio de alguns exemplares. Enfim, a durabilidade fica aí em xeque, fica a desconfiança sobre a durabilidade desse câmbio. Eu recomendo, então, quando a opção for de um EcoSport, a gente está trabalhando aqui somente com opções de câmbio manual. Então eu venho aqui e marco câmbio manual. Quando EcoSport, câmbio manual. Então, concentrando aqui em EcoSport eu entendo também que modelo 2013 para trás, nós temos o modelo anterior da EcoSport, a segunda geração do EcoSport. A EcoSport lançou com aquela frente mais quadradinha, depois ela teve esse facelift para essa nova frente aqui. Eu já recomendo, quando a gente está mirando carros aí acima de 2012, eu já recomendo já partir para o novo modelo. O novo modelo ele surge então em 2013. Então, quando estamos falando de EcoSport, vamos para facilitar aqui a nossa busca, vamos colocar acima de 2013. Ó. Então já filtramos EcoSport, tiramos câmbio automático e aqui de 2013 para frente. Aqui a EcoSport ainda se mostra como uma boa opção. No que eu me preocuparia numa EcoSport? Primeiro, quanto menos rodado, melhor. Cuidado com
o excesso de otimismo com quilometragem. Se você colocar em média 10 mil quilômetros por ano, que é uma margem muito baixa, que é uma rodagem muito baixa, é muito abaixo do que um brasileiro costuma rodar em média, nós temos aqui, pelo menos para um carro 2012, 9 anos de uso. Se a gente tem 9 anos de uso, então é esperado que esse carro tenha 90 mil quilômetros. Se esse carro está abaixo de 90 mil quilômetros, a gente tem que olhar detalhes. Olha detalhes do tipo desgaste do volante, desgaste ali dos pedais, do câmbio, desgastes do próprio banco, e aí vai. Com uma quilometragem dessa, 65 mil quilômetros, pneus, e aí depende muito também de cada fabricação, mas não vai rodar mais do que 50 mil quilômetros. Mais do que 60, pode acontecer 70, mas aqui, ó, idealmente, se a quilometragem for verdadeira num carro como esse, ele teria que ter trocado o pneu pela primeira vez. Então ele teria que estar com um jogo novo praticamente, aí com seus 10, 15 mil rodados, numa primeira troca. Então confere, vê se o manual está carimbado, as revisões, confere a especificação ali do óleo, se ele foi trocado, se tem um histórico dessa troca de óleo, tá certo? Que aí com certeza o EcoSport ainda pode ser uma boa opção. A Ford aí está com seus problemas por ter saído do Brasil, por não estar vendendo mais esses carros aqui no Brasil, mas ainda aí é uma boa opção em contrapeça, porque ficou muito tempo em linha. O primeiro export desse modelo saiu em 2012, então ainda acha peça e acha num preço acessível. Uma boa opção, Ford EcoSport. E aí, vamos tirar aqui o filtro da EcoSport, tira a Ford e volta para 2012. E volta para o câmbio automático também para trazer os câmbios automáticos novamente. Tá, EcoSport nós já vimos. Tem aqui a Tucson. O que eu tenho para falar da Tucson? Isso aqui é um tanque. É um carro assim extremamente confiável. E quando a gente olha para as versões Flex, já é mais uma opção de tentar economizar no combustível. O ponto é, estes carros são mais gastões, ele é mais pesado. Quando você tem um carro mais pesado, naturalmente você tem uma queima de combustível maior. Naturalmente o carro vai gastar um pouco mais. Porém, é um carro que oferece um grande conforto e ele tem muito espaço interno, fora a robustez desse carro. Você pode encontrar até algumas versões aqui, ó, pouco rodada. Quer ver? Ó, 80 mil quilômetros. Temos outras opções aqui, ó. Carregando mais. Cadê? Ó, 76 mil quilômetros. Qual que é a outra desvantagem de uma Tucson? Revenda. Revenda é mais complicado, de fato. E o design, a gente vai bater aqui Tucson, quer ver? Ó, Tucson, vou colocar aqui 2015. Olha lá, o design interno, ele já é um pouquinho duvidoso. Tá vendo? Ele já traz um padrão da década de 90. Né? Aliado, esse câmbio manual de 4 marchas é um dos grandes vilões para o alto consumo de combustível. Talvez, encontrando um raro exemplar aí de câmbio manual, pode ser um bom negócio. Voltando aí para a nossa lista, que outra opção nós temos interessante? Renault Duster. Renault Duster. Nós temos alguns exemplares aqui, ó, até ano 2015. Aqui, ó, 2012. Vamos ordenar aqui, ó. Ó, ano mais novo. A partir de 2012, ó. Temos até exemplares aqui, ó. Uma fileira inteira de Duster 2016. Com baixa quilometragem, 60 mil quilômetros.
que eu tenho para falar da Duster? Quando, nesse ano, Duster automático é câmbio AL4. O câmbio AL4, ele é um câmbio que ele tem ali alguns defeitos crônicos que leva a uma manutenção prematura. A adaptação dele com o nosso clima foi um pouco dificultoso, ou seja, o nosso clima é muito quente, um câmbio aí que está acostumado com temperaturas mais baixas, o óleo ali acaba virando uma borra. Eu não vou entrar aqui na polêmica se deve ou não trocar o óleo, mas um carro desse, com até 60, 70 mil quilômetros, ainda está numa faixa que o câmbio ainda não dá problema. Ele costuma dar problema ali na casa de 100 mil quilômetros. Tá? O que eu tenho para falar também sobre a manutenção desse câmbio, que eu já até fiz. A manutenção comum desse câmbio é ali a troca das eletroválvulas e a troca de óleo, fatalmente. Não vou entrar no mérito se deve trocar o óleo ou não de um câmbio automático, tá? Mas, só que a vantagem desse câmbio, apesar de ele dar uma manutenção mais cedo, é que essa manutenção ela não é cara. Com cerca de R$ 1.000, R$ 1.500, você faz a manutenção desse câmbio. A outra desvantagem é que é um câmbio 4 marchas. Então, para não errar, eu recomendaria forte um câmbio manual. Qual que é o outro detalhe da Duster? Quando você olha o design dela, claro, né, cada um tem o seu gosto, ela traz uma grande robustez. Né, dá essa impressão de ter essa robustez, um carro mais alto, é um carro que mostra ali, tem uma face mais de força, né, transmite essa ideia de força, um carro robusto, um carro que é para toda a obra. Mas aí, ele é muito voltado a plástico rígido, é uma simplicidade maior no acabamento. Não é a primeira preocupação. Estes carros são carros romenos, derivados da Dacia Motors. Não é o padrão de acabamento Renault que a gente vê em outros carros, do tipo Fluence, né, que são carros com detalhes de acabamento mais primorosos. A Duster não. A Duster tem um acabamento bem espartano. O que é o objetivo da Duster? Oferecer um SUV robusto com um preço acessível. E esse preço acessível, ele paga o preço no acabamento. Então o acabamento ele é mais simples. Porém, é um carro confiável, é um carro robusto, é um SUV e tem um estilo bom até hoje. Né? Até hoje tem as novas versões de Duster e ainda acaba sendo uma boa opção. O que mais que nós temos aí na casa de R$ 50 mil que pode ser uma opção a ser considerada? O que mais que nós temos? Falamos de EcoSport, falamos de Tucson e falamos de Duster. Eu também vou deixar de lado aqui Jaque e Lifan. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos em Peugeot. Há controvérsia sobre Peugeot, mas é um carro que é um custo-benefício interessante. Temos versões aqui, se a gente olhar para o ano mais novo, até 2017. Vai ter controvérsia para falar, é um SUV? É um crossover? Tem um problema de revenda? Tem um problema de revenda. Agora, se você é um carro para uso, ainda é uma boa opção. Da mesma forma do Duster, aqui também usa o câmbio automático AL4. Recomendo também versões manuais desse carro. Quer ir no automático? Saiba que é também o câmbio 4 marchas e que ele tem um potencial de manutenção mais alto. Não tem a mesma confiabilidade de um câmbio de um Honda, de um câmbio de um Toyota. Tá? Mas ainda assim é um câmbio que a manutenção é barata e pode aí ser uma opção para quem quer um carro automático. Tá? Agora, quais são as principais preocupações de um 2008?
a revenda, como a gente falou, e aqui também a manutenção pode ser um pouco mais cara em termos de suspensão. A suspensão do Duster é uma suspensão mais robusta. Aqui a gente entra numa suspensão um pouco mais frágil, tá? Isso pode ser algo que você pode, antes de comprar, checar. Se um carro desse tiver todas as revisões na concessionária, você tem ainda um respaldo maior. Importante saber, estes carros, assim como um Aircross, por exemplo, da Citroën, esse motor 1.6 em si, Peugeot Citroën, que compartilha esse motor, ele usa correia dentada. Muita atenção nessa peça. Se não foi feita a manutenção correta, pode dar problema, tá? Uma opção interessante para quem gosta da adrenalina de um carro que anda um pouco mais forte é a turbo. Temos opções da turbo. A turbo sempre na versão manual. Esse motor turbo, ele tem uma manutenção cara. O turbo é caro. Muita atenção com esse motor. Leva para um mecânico de confiança avaliar. Tá? Por quê? Deu problema? Deu problema em turbina? Vão 10 pau embora. Tá? E para todos os carros que nós estamos falando aqui, ó, sempre observa correia dentada. Tá? Esse é um item indispensável. Outro item muito importante, arrefecimento. Seu sistema de ventoinha, distribuição de água, se tem vazamento, se está funcionando. Dá uma volta no carro, força um pouquinho o carro para ele ligar a ventoinha, ver se ele estabiliza até aí na metade do ponteiro. Então o carro não pode sair dessa metade do ponteiro. Verifique se tem vazamento, se está faltando água no reservatório de água, que na verdade é o líquido de arrefecimento, não é água, tá? A gente fala água por costume. Bom, então de Peugeot é isso. Vamos falar aqui então se temos outras opções. Agora, tem uma pegadinha aqui, pessoal. Se você desmarcar SUV, claro, né, vão aparecer carros hatch, carros sedãs, mas esse filtro, ele não está 100%. Se você olhar aqui, ó, se você vê na pesquisa anterior, não tem um carro, por exemplo, que é o Citroën Aircross. O Aircross pode ser considerado como SUV, porque ele é um carro mais alto, para quem gosta de um carro mais alto. Boa, com os mesmos cuidados de um Peugeot, pode ser uma boa opção. Aircross, se você estender um pouquinho mais e colocar o ano 2018, vamos ver se a gente consegue encontrar uma opção aqui, ó. O 2018 já é o câmbio aisin de 6 marchas. Ó, temos até uma opção aqui, um pouco mais rodada, mas com um câmbio que hoje, por exemplo, sai num Polo. E pode ser aí uma ótima opção. Essa versão Shine é uma versão que tem até ar-condicionado digital, já vem com multimídia. O que mais que a gente pode encontrar nesse ano? Será que a gente encontra Peugeot 2008 desse ano até 55 mil? Pode ser uma ótima opção também. Todos os modelos. Vamos ver se a gente acha um 2008. 2008. Ano 2018. Aqui, ó. Automático. Essa já é uma versão que vem com o câmbio aisin. É um câmbio que sai em Polo, é um câmbio que sai nos carros da Chevrolet, nos carros no novo Onix, sai em vários outros carros. Então, é um câmbio que super conceituado. 6 marchas, é um câmbio que alinha potência e economia. Bom, e aí, qual é a melhor opção? Os 4 carros, os 5 carros são bons carros, né, que a gente está falando aqui. A gente está falando do EcoSport, a gente está falando do Duster, a gente está falando do Tucson, a gente está falando do Aircross e está falando do Peugeot 2008. Desses 5 carros, quando a gente fala de um EcoSport 2012 em diante, já é um carro mais antigo. Quando a gente olha um 2017 em diante, já tem Android Auto. Quando a gente fala
por exemplo, de um Tucson, já é um carro que tem ali um design um pouco mais defasado. O 2008, pô, já tem um design super mais moderno. O que você busca, né? Comenta aí e vamos debater sobre esse assunto. Bom, se você não é inscrito no canal, dá uma força pra gente, se inscreve lá, ativa as notificações, dá um like. E também lá no Instagram, Garagem do Vizinho.